Palestra de Joel Goldsmith, Um Parênteses na Eternidade. Tape 448A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Onde muitos dos ensinamentos orientais erram, é que a semeadura deles sempre tem que ser colhida na próxima vida e não tem relacionamento algum com essa. O que sabemos não é correto. Sabemos por experiência que, independentemente de quais os pecados do karma que tenhamos acumulado, num suspiro podemos ficar mais puros do que a neve. Ficamos alvos como a neve em qualquer segundo de arrependimento. Um real arrependimento. Quero dizer, um despertar, uma compreensão de que isso não é parte de mim e não tem direito algum de ser. Acabou. Naquele segundo, o karma é eliminado e estamos no ciclo espiritual. Vocês veem. E daí em diante, a colheita não apenas resulta em semear enquanto estamos aqui, mas resulta num semear ainda maior à medida em que prosseguimos. Em algum lugar, em uma das classes, eu disse que cada pequena porção de ciência mental, ciência metafísica ou ciência espiritual, cada pequena porção disso que tivermos alcançado nesse tempo de vida é de valor para nós nesse plano e daqui em diante. E assim é que você não pode separar o karma da reencarnação da mesma forma que não pode separar o karma do seu próximo ano. Seu próximo ano está sendo construído esse ano. O grau de consciência espiritual que pode alcançar esse ano será refletido em sua vida exterior no próximo ano. E então, acrescente a si mesmo um ciclo de 10 anos. 10 anos de desenvolvimento espiritual e veja o que lhe acontece quando realmente faz a transição, de forma que uma consciência em expansão ou evolucionária continue a operar dentro e além do parênteses. Simplesmente pense que, bem, vamos olhar para a Índia, China, Rússia e dizer para nós mesmos se a vida que essas pessoas estão vivendo é a única vida que existe. Se for essa a razão de terem nascido, não conhecer coisa alguma, mas somente isso, existe um Deus horroroso em algum lugar. Mesmo tendo como certo que estão vivendo de acordo com o karma do destino que elas construíram, todavia, se esse for o fim, não há função para a vida, não há razão para a vida, não existe propósito para a vida. Porém, independentemente de quão horríveis a vida delas possam ser nesses países, ou independentemente do fato de que todo país que tenha liberdade teve que lutar por ela e derramar sangue, o fato que importa é que isso não é o fim. E assim, independentemente de quão horrível possa ter sido para aquelas gerações, elas não estavam fazendo isso apenas para as gerações seguintes, mas porque elas seriam parte das gerações seguintes. Elas não estavam morrendo pela liberdade de seus filhos, estavam morrendo para usufruir da liberdade a qual iriam retornar. E o próprio karma que criaram será a liberdade para elas. Vocês veem esse ponto? Elas não podem realmente dizer que estão fazendo por seus filhos os sacrifícios que aparentemente fazem para educar suas crianças, mesmo que isso as coloque numa vida inteira de sacrifício. De forma que elas mesmas nunca saíram da cozinha, por assim dizer, nunca saíram do árduo trabalho doméstico,
elas estão construindo os seus próprios karmas. Seus filhos podem até não ser beneficiados por seu sacrifício, e não faz diferença alguma se não forem, porque não construímos o karma de nossos filhos, construímos o nosso próprio. E se o tempo dessa vida presente for um tempo de completo sacrifício, isso é apenas o desenvolvimento de nossa própria consciência que retornará para nós na forma de educação, liberdade, oportunidade, o que quer que tenhamos dado aos outros. Aqui, novamente, existe uma ampla aplicação da verdade de que é o pão que lançamos sobre as águas. Agora, algumas pessoas reclamam. Bem, quando eu vou conseguir isso? Passei toda a minha vida sem conseguir. Não, você apenas está passando pelo parênteses. E esse parênteses eventualmente se extingue. E então você descobre que quando o parênteses seguinte surge, ele é uma experiência mais elevada, a qual é o fruto evolucionário do parênteses anterior. E assim, novamente, é simplesmente uma forma da ignorância do ego dizer que entregamos nossas vidas por nosso país ou por nossas crianças. Vê o que quero dizer? Nunca fizemos isso. Nunca fizemos. Estávamos construindo o nosso próprio karma. E seria uma impossibilidade semear para o espírito e não colher vida eterna. Seria impossível semear para a liberdade e não colher liberdade. Seria impossível semear para o amor e não colher amor. Seria impossível semear para a amizade. Mesmo que todos os nossos amigos na Terra nos traíssem, isso seria apenas dentro do parênteses. Nós estamos construindo para a eternidade. De outra forma, se não estivéssemos, qual seria o benefício do sacrifício? Por que não viver hoje, porque amanhã iremos morrer? Vocês veem? Por que não aproveitar enquanto estamos aqui? Porque então iríamos colher um karma negativo, um karma egoístico, um ser atrofiado. Se for isso o que plantarmos, isso é o que teremos que colher. Não existe uma lei mais verdadeira do que aquilo que semear, isso também se fará. Essa é a base do Velho Testamento, a base do Novo Testamento e a base de todos os ensinamentos orientais que aceitam o karma. Eles todos não podem estar errados. Vocês veem? E precisa apenas de um pouco de imaginação para ver que isso realmente significa que não estamos construindo somente para os próximos 10 ou 20 anos. O que estamos construindo é para a eternidade. Agora, nos anos que se passaram, muitas pessoas pensavam sobre essa doutrina do karma e da reencarnação como sendo exclusivamente oriental, porque ela aparece na Índia, na China, no Japão, no Tibete. E sem dúvida é ali que a mesma se originou. Porém, a literatura do mundo mostra que essas doutrinas têm sido aceitas e reconhecidas não apenas pelos místicos, poetas e filósofos a quem foram apresentadas, mas que eles viram a colheita e comprovaram a verdade das mesmas. Todavia, poucos viram a cena total e completa. E essa é que o karma mau, o karma negativo que foi construído, mesmo nas vidas passadas, só pode durar
até o momento do nosso reconhecimento e arrependimento. E aqui é onde o ensinamento cristão de arrependimento entra, o qual não existe, até onde sei, naqueles ensinamentos orientais. Ali você simplesmente está condenado a pagar seu karma até que seja extinto, e assim por diante. Mas, pelo menos no ensinamento cristão, você realmente tem o arrependimento. Se volte para mim e viva. Se arrependa. Vocês veem? Porque nesse momento de arrependimento, o passado é extinto. Como nos exemplos que mostramos frequentemente. A mulher apanhada em adultério, o ladrão na cruz, o homem cego de nascença. Em todos esses casos, o karma é extinto instantaneamente com o reconhecimento do Cristo, com o arrependimento, com mudar de direção, dar a volta. Quando testemunhamos a experiência de vida dos seres humanos que nunca tocaram o caminho espiritual, e não importa quão religiosos possam ser no sentido ortodoxo, mas daqueles que realmente nunca tocaram o caminho espiritual. Então, não existe necessidade de se sentir triste ou se lamentar por eles, porque essa condição somente existe nos limites do parênteses. Eles ainda assim são livres enquanto estão aqui e da mesma forma são livres quando não mais estiverem aqui para encontrar o próprio caminho. Não temos necessidade de sentir que desperdiçaram suas vidas. Simplesmente desperdiçaram um período no parênteses. Vê isso? Eles ainda têm o despertar e a fruição e a totalidade. Porque, sem dúvida, cada um de nós tem vivido a mesma vida estúpida que a raça humana vive. A vida do vivo morto. Ou do morto vivo. Vocês veem, a vida sem alma. E provavelmente a tenham vivido uma dúzia de vezes. E simplesmente, como nessa experiência em particular, estamos começando a despertar. Da mesma forma, podemos testemunhar aqueles que estão passando por essa experiência ou vivendo essa experiência ainda adormecidos. Podemos olhar para a experiência deles com a compreensão. Bem, isso realmente não importa. Isso são apenas 70 anos e talvez mais uns 10, 20 ou 30. Mas eles têm a eternidade para despertar e irão despertar. Nesse assunto, vocês veem o assunto do karma, vocês veem o assunto da reencarnação, vocês veem o relacionamento entre eles e veem o relacionamento deles com a nossa experiência diária. Porque ele nos leva a isso. Não estamos debaixo de nenhuma lei de punição. Não estamos debaixo da lei do tempo, ou do clima, ou da deterioração da matéria. Portanto, nossa expressão dentro do parênteses pode não ser lida em 70 anos, mais 10 ou 20. Por outro lado, não faria qualquer diferença se terminasse aos 20 anos, porque não são os anos que nos desenvolvem, é a experiência da consciência se expandindo. E pode haver aqueles que completam o ciclo dentro do parênteses aos 30 ou 40 ou 50. E pode haver outros que precisarão chegar aos 60, 70, 80, 90 ou 100. E em ambos os casos, isso pode ser feito com saúde, quando é alcançado no entendimento da consciência se expandindo, não no tempo,
não no tempo finito. Agora, somos levados a isso. Você pode chegar a um ponto onde reconhece o fato de que sua consciência presente incorpora o progresso espiritual de toda a sua vida desde o início. Isso se é que houve um começo do círculo, né? Um início do círculo. Mas para aquilo que chamamos de coexistência com Deus no início. Em outras palavras, todas as vezes que meditamos, podemos compreender. Simplesmente pense, minha consciência corporifica o fruto do meu desenvolvimento espiritual por 1.000.000 de anos. Minha consciência corporifica o desenvolvimento espiritual, a realização espiritual. Cada partícula da mesma que acumulei através de todos os tempos e está presente aqui, agora, em toda a sua maturidade, uma completa maturidade daquilo que alcançamos. Se fosse a completa maturidade ela mesma, não encarnaríamos mais, exceto ou voluntariamente ou por havermos sido ordenados para cumprir uma missão. Justamente como nesse tempo de vida dentro do parênteses, atraímos para nós mesmos nossas próprias companhias. Agora vamos colocar dessa forma. No início do nosso tempo de vida, atraímos para nós mesmos a família e a atmosfera da família na qual podemos nos desenvolver melhor. Em outras palavras, nossos pais nos deram as lições em particular de que precisávamos, quer tenham sido severos ou bons. Isso é o que era necessário para o nosso desenvolvimento. Fomos atraídos diretamente para essa família e se olharmos para trás, para as nossas vidas, justamente agora, muitos de nós poderiam reconhecer que não estaríamos aqui aonde estamos se não fosse por algumas dessas experiências pelas quais passamos. Mesmo aquelas experiências terríveis que normalmente você tentaria evitar, ainda assim, agora você pode dizer, Deus me livre, se não tivesse passado por isso, onde eu estaria agora? Vocês veem? E assim é que, à medida em que alcança a sua percepção espiritual no caminho, você é atraído, vamos dizer, para essa atmosfera espiritual, com essa companhia, para essa companhia. Em outras palavras, você atraiu para si mesmo o seu próprio estado de consciência. E não faz nenhuma diferença se eles eram judeus, ou gentios, ou orientais, ou ocidentais. Você pode ver que são um estado de consciência. É nesse estado que estamos. É isso que nos dá nossa alegria e nossa paz e nosso desejo de partilhar. Veem isso? Quando simplesmente me lembro que, à medida em que você passar dessa experiência, também será atraído para a própria atmosfera necessária para o seu desdobramento. E se isso não incluir seus pais, irmãos e irmãs, então eles estarão fora. Da mesma forma que estão fora dessa sala. Vêem? Então, não sentimos falta deles porque não são parte de nossas vidas. Ainda temos uma obrigação humana com eles que iremos cumprir, mas fora disso, não significam coisa alguma para nós. Nós significamos alguma coisa uns para os outros. Quem é minha mãe e meu pai e meus irmãos? E o mestre disse, vocês, meus discípulos.
Isso não significa que ele iria desonrar sua mãe, ou pai, ou irmãos ou irmãs, mas queria simplesmente cumprir uma obrigação humana para com eles, enquanto vivia sua vida com os seus discípulos. E assim, quando deixam esse plano de consciência, todos são atraídos para o lugar que precisam, quer seja para lições, para a educação ou para o desenvolvimento espiritual. Então você pode ver que se estiver no caminho espiritual, será atraído diretamente para uma atmosfera espiritual de servir. Vocês veem? E você estará acompanhado por aqueles de sua própria família, aqueles de sua própria família espiritual. Agora, existem pessoas que estão muito preocupadas, com medo de que não possam reencontrar suas mães e seus pais, ou suas irmãs ou seus irmãos, ou seus maridos ou suas esposas. Bem, elas estarão reencontrando-os. Esse é o estado de consciência delas, e se isso é o que representa o céu para elas, isso será o céu, mesmo que na realidade seja o inferno. Entretanto, estarem ligadas será o céu para elas. Vocês veem? Porém, no momento em que você é ordenado espiritualmente e alcançou esse sentido de bem, vamos ver, quem é minha mãe e irmão? Você é. Nós somos. Então, esse é o elemento no qual nos encontramos. E assim, então, realizamos a nós mesmos espiritualmente entre as luzes espirituais que vieram antes de nós. E somos atraídos para níveis cada vez mais elevados. E ainda mais elevados e mais elevados. E então não temos que realizar a nós mesmos humanamente, mesmo que retornemos à Terra. Estamos então preparados para realizar a nós mesmos espiritualmente. Quanto mais elevado é o desenvolvimento espiritual que alcançamos aqui, mais elevado é o desenvolvimento espiritual lá. E, naturalmente, mais rapidamente alcançamos até mesmo uma altura espiritual maior, porque já estamos libertos dos grilhões da ambição, luxúria, ganância, ódio e assim por diante. Assim você pode imaginar que nível de progresso existirá então, e especialmente após havermos sido atraídos para uma atmosfera espiritual. Justamente da mesma forma que nosso crescimento espiritual é muito maior porque atraímos uns aos outros aqui. Se cada um de nós estivesse tentando trabalhar a sua salvação espiritual sozinho, não faríamos o progresso que fizemos numa atmosfera de unidade dessa espécie. Veem o que quero dizer? E estou simplesmente dizendo que quando deixamos esse plano e somos atraídos para aqueles que alcançaram a sabedoria espiritual, vocês veem como nosso desenvolvimento acontece? Então, mesmo que realmente reencarnemos na Terra, não vamos nos encontrar cavando solo ou cavando minas, mas estaremos realizando algo mais próximo de uma atividade espiritual. Aqueles que não foram muito longe espiritualmente realizarão a si mesmos, culturalmente, através da educação, da arte, da música. Vocês veem? Mas se desenvolverem espiritualmente, haverá uma função espiritual para realizarem mesmo antes de reencarnarem. Porque existem influências trabalhando por trás das cenas
que animam aqueles que estão no caminho espiritual aqui na Terra. Da mesma forma, ninguém que está em alguma posição de liderança numa atividade espiritual está trabalhando completamente em seu próprio estado de consciência. Tenha certeza de que existe um suporte espiritual, um guia espiritual. Em outras palavras, já atraímos para nós mesmos uma atmosfera espiritual. Porque lembrem, nos níveis espirituais não existem barreiras entre o céu e a terra. Eles são um. Não existem barreiras como ali e aqui. Uma vez que estejamos sintonizados espiritualmente, em uma certa medida, estamos na consciência daqueles que estão sintonizados espiritualmente, quer estejam aqui ou lá. Em outras palavras, isso é chamado a família de Deus. A família de Deus não é apenas das pessoas aqui na Terra, não é apenas das pessoas do passado. A família de Deus tem que englobar o universo. Nem aqui nem ali, nem aqui embaixo nem lá em cima, mas dentro de você. Assim, a casa de Deus está corporificada em sua consciência. E você está corporificado na consciência da família de Deus. Certamente, todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque elas trazem todos para uma só casa e uma família e uma companhia que possam compartilhar um com o outro. E justamente como nós estamos partilhando com aqueles que estão vindo para a luz, tenha certeza de que alguém está partilhando conosco. Agora, esse ponto nos leva à razão pela qual, quando recebemos um pedido de ajuda, vocês veem que não devemos ter em mente qual o resultado que queremos? Não há coisa alguma espiritual nisso. Vai descobrir nesse trabalho simplesmente como vai ter casos de divergências conjugais, onde um ou outro geralmente vai dizer: nos ajude para que possamos nos divorciar. E outro vai dizer: nos ajude para que possamos ficar juntos. E você compreende que não pode simplesmente se sentar e trabalhar dessa forma. Não é de sua conta se vão se divorciar ou ficar juntos. O que você quer é a harmonia espiritual. Você quer a realização da alma deles, certo? Não algum suporte legal ou alguma circunstância humana resolvida. E descobre que traz harmonia. Você traz harmonia por não tentar julgar se é de uma forma ou de outra. Bem, da mesma forma vai descobrir, como eu descobri, que recebe chamadas de pessoas que dizem: não tenho nenhum filho e gostaria de ter. Faça algum trabalho para mim. E então, uma outra pessoa diz: estou esperando uma criança, mas não quero. Faça algum trabalho para mim. Mas você vê, você não faz, você não pode. Sua função é espiritual, não é? E em seu espírito, você traz a harmonia espiritual. Isso é a única coisa que tem o direito de trazer. E assim é que também recebo pedidos de pessoas que dizem: poderia você fazer com que a passagem dessa pessoa fosse mais fácil? Não, eu não posso. Eu não posso fazer com que a passagem seja mais fácil. Eu posso apenas trazer paz espiritual para ela. E se ela fizer a passagem, é apenas porque estava pronta para o seu destino espiritual de deixar esse parênteses, de se preparar para um outro.
Muito obrigado.